Oi gente, tudo bom? Então, continuando os meus vídeos sobre os meus pincéis, eu venho mostrar pra vocês hoje os meus pincéis de pó facial de uma forma geral. São os pincéis que eu uso pra base em pó, pra pó normal, pra blush, contorno, iluminador e baking, essas coisas todas. Então, vamos lá. Então, começando por base em pó. O pincel favorito que eu tenho pra base em pó é um kabuki muito antigo da Sigma. É o primeiro que eu comprei. E eu comprei ele numa época que eu queria o da MAC, que é aquele grande fofão. E eu nunca cheguei a comprá-lo porque sempre que eu vou comprar eu vejo o preço dele, aí eu desisto, aí eu vou de novo. Enfim, eu tô nesse vai não vai com esse kabuki da MAC há muito tempo. Mas no fim eu acabei gostando muito desse, é o que eu tenho usado no dia a dia e eu tenho gostado bastante. Eu não sei se eles ainda têm esse kabuki, é o kabuki retrátil. Esse é o Breakfast with Audrey, muito bonitinho. E aí ele tem essa tampinha todo fechadinho preto, aí você abre, ele tá fechadinho. E é só abaixar e o kabuki se abre aqui. Tá super sujo, mas tudo bem. Eu gosto muito da base em pó Studio Fix da MAC. E esse é o kabuki que eu uso com ela. Eu gosto muito, muito, muito dele. Ele é muito denso assim, sabe? Mas ele também é flexível, então você consegue espalhar bem a base. Dá uma cobertura rápido, mas uma cobertura uniforme, boa. Eu gosto muito desse kabuki e tem me suprido em todas as minhas necessidades nesse quesito base em pó. Mas como eu sou uma pessoa descontrolada, quando eu fui pra Las Vegas com o Rodrigo, eu comprei uma base em pó da Tarte, que por sinal eu nem comecei a usar ainda. E é uma base em pó com pó solto. E aí junto com essa base em pó eles estavam vendendo esse kabuki diferentão da Tarte também, que tem a base de madeira. E o topo dele é tipo cerdas muito pequenininhas assim, mas muito densas, sabe? E bem retinho, flat top. A moça da loja me falou que era muito boa, a loja no caso a Sephora de Las Vegas, me falou que esse daqui era muito bom pra base em pó solto. E a da MAC que eu uso com esse daqui é um pó compacto. Aí eu falei, bom, tudo bem, vou tentar, né? Só que assim, eu ainda não comecei a usar a da Tarte. Eu ainda não tô usando essa base em pó solto. Então, com a minha base em pó compacto não deu certo. E por um motivo muito besta, eu tenho a aflição dele encostando na minha pele. Eu não sei porquê, mas a sensação dele me dá um pouco de aflição. E ele não funciona arrastando na pele, você tem que ficar dando batidas, sabe? E aí pra fazer uma cobertura demora muito. E esse daqui, que é mais molão e compridão, assim, dá pra fazer assim e ele vai deixando o produto na pele. Se você faz assim com esse, ele não deixa nada, ele só deixa se você fizer assim. E aí eu não tenho paciência, entendeu? Então eu não tenho usado. Eu só não me livrei dele ainda porque quando eu for começar a base em pó da Tarte eu vou tentar usar com ele e com ele ver qual que eu prefiro. Mas por enquanto o da Audrey tem sido meu favorito. Dependendo como for eu vou acabar me livrando desse em algum momento. Pra aplicar pó no rosto, eu sou uma pessoa com uma pele muito oleosa, então eu uso pó no rosto inteiro todos os dias. E o meu pincel favorito é esse da Real Techniques. Eu comprei ele em Las Vegas com o Rodrigo também, eu acho, e é o pincel Powder Brush, pincel de pó da Real Techniques, basicamente. Ele é super fofão, assim, grandão, sabe? É macio, você consegue passar pó no rosto rapidinho. Se você quiser dar uma passada de suave, você só passa ele assim, ele deixa um pouquinho de pó. Se você quer carregar mais, você faz assim, ele deixa bastante. Às vezes eu até pego a minha base em pó e aplico com ele quando eu quero um acabamento mais suave, dá certo também. Ele é muito, muito, muito bom. Quando o meu pincel de pó da Sigma ficou muito velho, porque eu usava todo dia, tinha que lavar e tudo mais, as cerdas começaram a ficar meio ressecadas e duras. Eu tava muito atrás de um pincel novo, eu ia comprar um da MAC novamente, não encontrei. Acabei comprando esse e gostei muito, muito mesmo, até mais do que os da MAC. Eu acho que ele é mais fofão, sabe? E ele é bem mais macio, eu gosto muito desse pincel. É um dos meus pincéis favoritos de todos, assim. Pincel de blush, eu tenho um favorito soberano, esse daqui da MAC. É o pincel 116 deles, eu gosto muito desse pincel. Eu não sei o que ele tem, que ele é tão bom assim, mas nenhum outro dá tão certo pra mim. Ele tem um formato que dá certinho na minha bochecha, ó. E daí eu consigo tanto concentrar mais a cor quanto dar uma espalhadinha, sabe? E ele fica muito bom porque ele fica do tamanho certinho, assim, sabe? Do lugar onde o blush tem que ficar pra não ficar extravagante demais ou riscado demais. E ele sozinho, você passando, ele já vai meio que se esfumando pra fora, sabe? Dá pra passar um blush mais fraquinho e carregar. Dá pra passar, tipo, o que eu tô passando hoje, que é ele é um blush vermelhaço, sabe? Bem forte. Esse daqui é o Frankly Scarlet da MAC. E eu consigo pegar bem pouquinho e passar assim, sabe? E deixar só a cor mais suave.
É muito bom, eu adoro esse pincel de verdade. E honestamente, em dias de mais preguiça, eu também já uso ele pra fazer contorno e pra passar iluminador. Pego a pontinha pro contorno e a barriguinha pro iluminador e dá super certo. E agora as coisas pras quais eu ainda não achei um pincel ideal. Iluminador, eu ando usando esse pincel aqui, que é o Small Contour F05 da Sigma. Ele é um pincel que veio no kit de pincéis mini e na verdade é pra ser um pincel de contorno. O que acontece? Eu achei ele muito pequenininho pra contorno. Vou fazer contorno com ele e fica muito marcado, não dá certo. Então eu acabo usando, aproveitando que ele é pequenininho, usando pra iluminador. Quando eu quero iluminar uma região mais específica, assim, sabe? É melhor do que pegar um pincel grande, assim, e aí você acaba perdendo um pouco o controle. Às vezes se você quer uma coisa mais discreta, não dá certo. Ele não é ideal ainda porque ele é muito denso. Eu acho que pra iluminar tinha que ser um pincel um pouquinho menos denso, mas eu ainda não achei o ideal pra isso, então eu tenho usado esse. Pra contorno, eu tenho esse pincel aqui também da Sigma, que é o F40. Ele é esse chanfradinho que por muito tempo todo mundo usava ele pra contorno, pra blush e tudo mais. Ele foi meu pincel de blush por muito tempo, mas não deu muito certo. E eu uso ele pra fazer contorno, meio que dá uma esfumadinha, mas também, que nem eu falei, ele é o oposto. Ele marca de menos. Esse marca de mais, esse marca de menos. Ainda não achei o meio termo. Pra bronzer, quando eu quero fazer um bronzeado, que é raro, mas às vezes eu faço, eu gosto desse pincel aqui. Ele é da Ecotools, não sei nem se ainda existe essa marca, mas ele é muito bom, porque ele é fofinho, como se fosse de pó, mas ele é meio achatadinho, então dá pra localizar bem nos lugares que eu quero passar bronzer quando eu passo. Não é feito pra isso, mas eu gosto bastante dele. E o último pincel que eu tenho pra pó é esse daqui, que eu não sei mais pra que usar, que é o Duo Fiber F50 da Sigma. De novo, é um pincel que por muito tempo todo mundo tinha que ter um dele na coleção, sabe? Muita gente usava pra base e eu usei ele por muito tempo por dar um acabamento mais suave, mas ele é muito difícil pra passar base com ele porque deixa várias marquinhas assim, sabe? De tracinho dessa pontinha das cerdas. Por muito tempo eu gostei de usar blushes mais escurões com ele, porque você consegue dosar melhor a mão, sabe? Passar um pouquinho menos. Mas hoje em dia com esse daqui eu já consigo fazer isso, entendeu? E aí ele tá na minha coleção porque ficou enraizado em mim que eu preciso ter um Duo Fiber na minha coleção. Mas na verdade eu não uso, então tudo bem. Ah, tem mais um. Esse daqui na verdade é um pincel de olho da Sigma, é o E40. E esse pincel, ele vinha em várias paletas da Sigma, então eu tenho tipo uns 3 dele na minha coleção, sabe? E teoricamente ele é um pincel pra esfumar o olho aqui em cima, mas ele é muito... ele não tem muita consistência nele, ele é muito molão pra isso, acaba não dando certo. Então eu uso pra pôr pó solto embaixo do olho quando eu vou fazer baking, que foi um dos meus favoritos de 2016, aprender essa técnica nova. E esse pincel é o meu favorito pra fazer isso. Eu passo corretivo com a esponjinha que eu mostrei no vídeo anterior, e depois eu passo bastante pó solto com ele, e daí eu tiro o excesso com o pincel de pó normal mesmo, e fica maravilhoso. Talvez no vídeo esteja parecendo que eu estou com muitas olheiras, mas é porque vocês não me viram sem maquiagem pra saber o que é muita olheira, entendeu? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo que eu devo fazer de pincéis é dos meus pincéis pra olhos. Eu vou ver se eu separo em categorias, porque tem muitos. E eu acho que eu não vou gravar agora direto, porque como são pincéis pequenininhos, talvez seja melhor não gravar de frente com vocês. Talvez seja melhor eu gravar numa mesa mostrando, sabe? Acho que vai ficar melhor. Me digam o que vocês acham aí nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.